Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar no seu lugar mesmo, pode ficar à vontade, pode ficar sentado. Só eleva os seus pensamentos aos céus aí, nesse momento. Pai querido e Pai amado, nós estamos aqui, Pai, para te agradecer. Te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E são grandes coisas, Pai. Quantas coisas o Senhor tem feito. Nós somos gratos ao Senhor. Nós nessa noite, Pai, estamos aqui para te agradecer, para glorificar o teu nome, porque só o Senhor é digno, Pai, de toda a honra e de toda a glória. Louvamos o teu nome, glorificamos ao teu nome, pedimos a ti, ó Pai, que o Senhor continue cuidando de nós, que o Senhor continue tendo misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias, que o Senhor continue ofertando, Pai, para nós aquilo que a gente precisa todos os dias: saúde e paz. Que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa trazer na nossa mente, Pai, sabedoria, entendimento, direcionamento, para que a gente não entre em confusões, em ciladas, em caminhos errados, que nós não desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente ande, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua glória, debaixo da Tua infinita misericórdia, que Teu amor, Pai, esteja sobre nós. Nós entendemos, ó Pai, que se nós estamos aqui nessa noite, tendo essa oportunidade de ouvir um louvor tão abençoado, de dizimar, de ofertar na sua casa, de contribuir com o crescimento da nossa igreja, nós entendemos que tudo isso é permissão do Senhor, porque tudo aquilo que nós temos conseguido na nossa vida, nós somos gratos a Ti, Pai. Nós sabemos que tudo vem do Senhor. Obrigado, meu Deus, que o Senhor continue nos fortalecendo, ó Pai, que o Senhor continue abrindo as comportas do céu sobre nós, derramando, Pai, o que a gente mais precisa, que é paz, que é saúde, que é sabedoria, para que a gente possa lidar com as adversidades, com as dificuldades do dia a dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por tantas maravilhas, por tantas bênçãos que o Senhor tem colocado na nossa vida. Obrigado, meu Deus, pelo nosso alimento. Obrigado, meu Deus, pelo nosso trabalho. Obrigado, Senhor, pela nossa casa, os nossos meios de condução. Obrigado, meu Deus, pela nossa família, pelos nossos familiares, filhos, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Pai. Oh, Senhor, nós somos gratos, nós glorificamos ao Teu nome nessa noite. Pedimos que o Senhor continue nos dando força e sabedoria, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, não é, igreja? Deus é bom, não é? Glória a Deus. Aleluias. Visitantes, quem são os visitantes dessa noite? Podem levantar as mãos sem nos constranger. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos a todos os visitantes. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. O pastor Arthur, é isso? Pastor Arthur e família, né? Nos visitam também nessa noite. Que Deus abençoe o senhor, sua família, viu? Você, meu querido, Deus te abençoe, viu? Seja muito bem-vindo aqui na nossa igreja. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Tenho certeza disso. Deus vai falar com você. Deus já está falando com você. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, essa noite eu trouxe um tema que já está no meu coração já tem bastante tempo. Como a gente sabe que a gente normalmente já tem a data correta de pregar, né? Então você já até conversei com o pastor Elton sobre a pregação do mês que vem, né? Pedindo uma autorização, né? E essa pregação aqui eu já queria ter trago ela há um bom tempo. Só que, né, quem direciona a gente é Deus, né?
mas hoje chegou o dia de falar sobre uma coisa que mexe muito comigo. E o tema é: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem? Nós oramos, nós falamos, nós somos tementes a Deus, mas fica essa pergunta: quem é Deus para você? Pensa aí. Quem é? Nós vamos para a Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 9, que nos fala assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Pai, nós somos gratos, Senhor. Lendo essa passagem aqui, meu Deus, o que o Senhor fez por nós? O seu único Filho veio à terra por mim, pelos meus irmãos. Não tem palavra, não tem oração que a gente possa fazer nessa noite para agradecer o que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, meu Deus. Nós somos gratos mesmo, meu Deus. Quantas bênçãos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Irmãos, analisando essa passagem assim, quem é pai, quem é mãe, né, entende exatamente o que eu estou falando. É muito forte. O seu único filho, né? Deus não tinha como ele expressar de uma forma diferente o amor dele por nós. Não tinha como. Acho que o que Deus poderia fazer que ia ser mais impactante, que ia ser mais forte na nossa vida, se não fosse o seu único filho, o sacrifício do seu único filho. Nada que Deus fizesse teria mais impacto do que isso. Eu não consigo nem imaginar o que poderia ser feito da parte de Deus se não fosse algo mais impactante que pudesse ser feito nesse sentido. Deus colocou à disposição, à minha disposição, à sua disposição, o único filho dele. Foi colocado à nossa disposição, para que hoje a gente pudesse estar aqui. Eu acredito muito nessa instituição que se chama família. Muitos dizem que está falida, que os jovens não querem mais nada. Quando vê um casamento de um jovem, o pessoal está soltando foguete, porque fala que não quer mais nada com a dureza, não quer mais responsabilidade com a palavra de Deus, não quer mais responsabilidade com a instituição que é a família. Eu acredito demais na família. Eu acho que o que vai mudar tudo, o que muda tudo, é a família. É a união das pessoas. Isso o que muda. E eu penso que a maioria dos pais e mães, pai e mãe, né, daria a sua vida pelo filho. Qualquer mãe e qualquer pai daria a sua vida pelo filho. Mas eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe aqui presente daria a vida do seu filho para salvar uma outra pessoa. Dar a vida pelo filho, um pai e uma mãe, eu acredito que dá sim, o tempo todo, a qualquer momento, a qualquer instante. Mas dar a vida do seu filho para salvar uma outra vida, eu acho que é só Deus mesmo. Então assim, é muito forte se a gente for analisar o que Deus fez e o que Deus continua fazendo por nós. E é por isso que nessa noite eu te pergunto: quem é Deus para você? Quem que é Deus para você? Esse Deus
que nós acabamos de falar aqui, que tamanho sacrifício fez por nós. É esse Deus que nós estamos falando. E eu gostaria de trazer uma reflexão para nós aqui nessa noite. Como que seria a nossa vida sem Deus? Você já parou algum momento, você já tentou tocar a sua vida sem Deus? A Ingrid falou isso aqui, é guria mesmo. A gente coloca nas mãos de Deus e depois a gente acha que está lento, que o processo está lento, que a gente não tem paciência para esperar, e a gente vai lá e toma as rédeas, né? E às vezes quer fazer do nosso jeito, acha que a gente vai colocar mais velocidade, que as coisas vão acontecer de um jeito melhor. Então, como seria a nossa vida se não fosse Deus? Porque como a gente sabe que Deus é amor, Deus é misericórdia, que Ele está sempre por nós, a gente fica nesse vai e vem, né? A gente vai lá, coloca nas mãos de Deus, eu acredito em Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus está no controle, aí está lento, né? As coisas não estão funcionando, não está acontecendo do jeito que a gente queria, a gente quer fazer do nosso jeito. Aí depois a gente quebra a cara, vai lá de novo, Senhor me perdoa, eu estou aqui para te pedir perdão, eu errei, eu estou colocando aqui nas tuas mãos as minhas dificuldades. Nós, enquanto seres humanos, nós agimos muito assim, né? Por impulso. E o que seria a nossa vida sem Deus? Se Deus não tivesse enviado o seu único filho para o mundo, como que seria a nossa vida? Como que nós estaríamos hoje? A gente precisa trazer essa reflexão. Como que nós estaríamos hoje? Estaríamos aqui? Ouvindo a palavra de Deus? Não, com certeza não estaríamos aqui. A resposta é muito simples. Nós estaríamos escravizados pelo maligno. Com certeza seria isso que ia acontecer com as nossas almas. Mas Deus, diante de toda a sua sabedoria e diante de uma decisão tão difícil aos olhos humanos, não aos olhos de Deus, mas aos olhos humanos, Ele envia o seu único filho para que a gente possa viver em paz aqui na terra, para que a gente possa ter uma vida com Deus aqui na terra. Quem não tem vida com Deus? Quem não quer. Quem não tem vida com Deus é quem não quer. Porque todos nós que queremos, nós temos vida com Deus. Nós viemos para a igreja, nós temos toda uma programação semanal, nós temos aí pessoas nas redes sociais, bons pastores, nos influenciando. Então, assim, meios para estar com Deus, nós temos vários. O caminho para estar com Deus, ele está para mim e para qualquer outra pessoa. Basta a gente querer. Quem não está com Deus é porque não quer estar com Deus. Então, quem em sã consciência aí, vamos voltar no texto aqui, quem em sã consciência entregaria o seu próprio filho para salvar pessoas? Eu? Você? Alguém de nós aqui entregaria? Dificilmente alguma pessoa aqui presente nessa igreja hoje faria isso. E Deus, Ele fez isso para que hoje a gente pudesse estar aqui, na casa dEle. Aí a pergunta de novo para você: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Você reconhece tudo aquilo que Deus tem feito por você? Hoje, você reconhece o amor de Deus por você? As bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida, sobre a sua família, tudo aquilo que Ele tem feito por você, pela sua família, você reconhece? Nós reconhecemos aquilo que Deus tem feito por nós? Muitos de nós não reconhecemos. E humanamente falando, o mundo atual, ele está cheio de pessoas que vivem anos e anos e anos
fazendo sempre o seu melhor, sempre fazendo o seu melhor. Mas na primeira pisada que dá na bola, no primeiro erro que comete, o que que acontece? Ingratidão. Isso nós estamos olhando aos olhos humanos. Quantas e quantas pessoas fazem o seu melhor todos os dias, ajudam, colaboram, trabalham na obra. Isso eu estou falando de igreja, mas isso a gente pode levar isso lá para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente faz o nosso melhor? Só que quando a gente erra, o que que acontece? Ingratidão. Às vezes as pessoas que estavam do seu lado, que teoricamente participou de tudo com você, desaparece. Isso eu estou falando aos olhos humanos. E agora, se a gente for pensar, as pessoas agem assim, ser humano com outro ser humano, e com Deus? Como que nós estamos agindo com Deus? Nós falamos aqui da ingratidão, onde que envolve pessoas, seres humanos. E a parte de Deus? Como que tem sido a nossa gratidão com Deus? Nós temos feito da mesma forma que os seres humanos estão fazendo? Nós estamos sendo ingratos com Deus? Ou nós reconhecemos o Deus maravilhoso que nos serve, que colabora conosco todos os dias, que tem a infinita misericórdia sobre as nossas vidas? Como tem sido a nossa gratidão com Deus? Qual que é o seu nível de gratidão em relação a tudo aquilo que Deus tem feito por você? Qual? Nós precisamos ser gratos a Deus, não é só pelas grandes conquistas que chegam na nossa vida, mas nós precisamos ser gratos a Deus pelos mínimos detalhes que Ele tem nos proporcionado todos os dias. Todos os dias, quando nós acordamos, ali começa a nossa jornada, e ali nós já conseguimos enxergar a gratidão, o amor de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, é um problema para ser resolvido, ela trouxe como um problema, e eu falei com ela, isso não é um problema, isso é muito pequeno, perto de pessoas que realmente estão enfrentando problema. Tem pessoas que estão enfrentando um câncer, uma outra doença, perdas dentro da sua família, situações extremamente complexas, e às vezes a gente pega uma coisinha pequenininha e acha que o mundo está acabando. A gente esquece que Deus está no controle de todas as coisas, e a gente acha que o nosso problema é sempre o pior problema, sabendo que pessoas têm problemas infinitamente maiores do que o nosso para resolver. Quando o problema está na sua mão, quando você consegue resolver, ele é um problema pequeno, Agora, quando não está na sua mão, quando não depende de você mais, quando a pessoa está desenganada por um médico, quando outros fatores nesse nível acontecem, você vai depender única e exclusivamente da misericórdia de Deus. E às vezes as pessoas estão reclamando sem razão. Quem que é Deus para você? Quem é Deus para você? Deus é o ser supremo, criador de todo o universo. Ele não tem princípio e não tem fim. Sabe todas as coisas, com poder para fazer tudo. Deus é espírito. Deus não tem limitações. Deus não tem limitações. Quem tem limitação é eu, quem tem limitação é você, mas Deus não. Deus não tem limitação. E quando a gente coloca nas mãos de Deus, quando a gente crê em Deus, assim como foi falado aqui hoje no louvor, a nossa vida avança, as nossas conquistas chegam, sempre sólidas, porque não adianta também a gente conquistar algo na vida que não vai ter uma estrutura, que não vai ser nada duradouro, que vai ser algo passageiro. Quantas pessoas entram em situações ruins porque não consultam a Deus,
antes de tomar as suas decisões? Quantos problemas que as pessoas encontram no dia a dia porque não tem uma estrutura sólida, porque não busca em Deus antes de tomar decisões? Olha, eu fico pensando que às vezes a gratidão que a gente precisa ter com Deus, muitas das pessoas não têm, porque fica idolatrando pessoas idolatrando pessoas. Um exemplo: se colocarmos aqui hoje na igreja o Hernando Lopes, que é um pastor que a maioria das pessoas gostam, seguem, um homem de Deus, essa igreja hoje estaria amarrotada, aqui, lá em cima, não estaria nem espaço, teria que descer com todas as cadeiras para cá, né? Ia estar todo mundo esmirradinho aqui, não ia ter como parar carro lá na rua, lá fora. Por quê? Uma pessoa de fora, às vezes a gente acha, por mais que seja uma pessoa ungida, a gente acha às vezes que idolatrar pessoas vão resolver os nossos problemas. E na verdade, o que a gente tem que estar preocupado é com Deus. A grande verdade que nós temos que estar preocupado é com Deus. Deus, Ele é maior que tudo. Deus, Ele é maior que todos. É só Deus que nós deveríamos estar muito preocupados. E às vezes, né, nós não devemos trabalhar na obra por conta de homens. Eu não ajudo na igreja porque eu não gosto do pastor. Eu não ajudo na igreja porque eu não gosto do Eleni. Eu não ajudo na igreja porque eu não gosto daquele culto. Eu não ajudo na igreja porque a cadeira é azul e eu sou atleticano. Então assim, a gente sempre vai buscar uma desculpa para a gente não fazer alguma coisa. Sempre tem algo, uma desculpa, um argumento para que a gente não possa falar. Isso vem de encontro com a minha pergunta desde o início: quem que é Deus para você? Esse Deus maravilhoso que nós estamos falando dele, que nós louvamos, que nós glorificamos, que tem feito maravilhas na minha vida e na sua vida, é esse Deus. A gente não deveria ter tempo para dar desculpa. A gente não deveria estar idolatrando pessoas, mas a gente deveria estar único e exclusivamente preocupado com Deus. Eu venho na igreja não por conta de homem, eu venho na igreja por conta de Deus. Eu vou colaborar com a igreja porque Deus tem um chamado. Eu vou colaborar com a igreja porque Deus tem feito isso e aquilo para mim. É mais do que a minha obrigação estar na igreja colaborando com o Senhor. Então tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente deveria estar refletindo primeiramente, é isso. É muito bom estar na igreja, é muito bom a gente vir ouvir o louvor, é muito bom a gente ouvir a palavra, é muito bom a gente estar em comunhão, é bênção de Deus na nossa vida. Tudo isso é Deus que tem preparado para nós. O ambiente, tudo. Mas não adianta a gente vir aqui se a gente não tem gratidão pelo Senhor. Não adianta a gente vir aqui, orar, louvar, e depois a gente vai embora, virou ali na primeira esquina, a gente nem lembra quem é Deus na nossa vida. Quem é Deus na sua vida? Quem que é Deus para você? Nós precisamos preocupar, primeira coisa é isso, quem é Deus na nossa vida? Onde está o nosso respeito com o Senhor? Deus está acima de tudo, Deus está acima de todos. Deus deve ser sempre colocado em primeiro lugar. Primeiro, Deus. Sempre Deus. Se eu estou doente, se eu estou mal, se financeiramente eu não estou bem, se tem problemas acontecendo na minha vida, aí o que eu faço? Coloco Deus em primeiro lugar. Porque eu estou precisando de Deus, eu estou desempregado, aí eu lembro que Deus existe. A despensa lá de casa está vazia, eu lembro que Deus existe. Então, normalmente quando tem um problema, a gente corre para a igreja, a gente pede oração para o irmão, a gente vai para o grupo de WhatsApp, tudo e a gente começa a fazer. A gente começa a ouvir louvores, quando a gente está precisando de Deus. E quando está tudo bem?
E quando está tudo perfeito, às vezes as pessoas nem lembram que Deus existe. Às vezes, quando está tudo perfeito, só quer viajar, só quer passear. Está errado fazer isso? Claro que não. Está certo. A gente trabalha, a gente precisa divertir, a gente precisa descansar. Isso está certíssimo. Mas no meio de tudo isso, a gente jamais deveria esquecer que, inclusive, a gente está tendo aquela oportunidade é porque Deus nos deu. Foi Ele que preparou aquele movimento para nós. Aquela oportunidade foi Deus que preparou para mim e para você. Só que quando nós estamos bem, às vezes a gente nem lembra que Deus existe. Nem lembra que tem uma igreja, que tem um pastor, que tem irmãos, que tem grupo de oração, que tem célula, que tem Tadel, a gente não lembra de nada. Mas deixa ficar ruim, que a gente vai lembrar de Deus rapidinho. Aí a gente volta para os braços de Deus. Quem que é Deus para você? Quem que é Deus para você? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Olha o que fala aqui para nós em 1 Coríntios. Vamos mudar aqui a fala? Nós fomos comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha, igreja, para mim esse versículo reflete algo que eu penso e algo que eu pratico todos os dias. Porque não adianta a gente também falar e a gente não praticar. A gente precisa falar e praticar. E esse versículo aqui traz na minha memória o quê? Que nós não somos nada e nós não temos nada. Nós não somos nada e nós não temos nada. Porque quando a gente pensa que nós não somos nada e quando nós não temos nada, a gente entende que o que nós temos, inclusive a nossa família, ela é de Deus. Ela é de Deus. E eu falo isso muito com meus filhos, os menores, o maior. O tamanho da nossa responsabilidade em cuidar das coisas que não são nossas. Eu, quando trabalhava em empresa, eu era responsável do setor muito grande e tinha que liberar carro para poder comprar algumas coisas, para ir para outras cidades. E o pessoal pegava o carro da empresa, o carro saía de lá inteiro e voltava quebrado. E depois eu tinha que responder pelos prejuízos que aconteciam nos automóveis lá. Aí eu ficava pensando, poxa, olha para você ver. A pessoa pega algo que não é dela, deveria cuidar com mais zelo do algo que é dele, e não cuida. Porque é do outro, vão pular todos os quebra-molas. Porque é do outro, vão passar em todos os buracos que tiver no município de Mateus Leme. Então, quando a gente pega algo que é do outro, a gente não cuida da forma que a gente deveria cuidar. E agora você já parou para pensar? Nós cuidando de algo, não é que não é do outro, não, é de Deus. Os nossos filhos não são nossos, são de Deus. A nossa casa não é nossa, ela é de Deus. O nosso trabalho, ele é de Deus. Tudo isso é Deus que tem nos dado. Não seria possível, para refletir um pouco junto comigo, nós não teríamos condições de ter nada se não fosse pela misericórdia de Deus na nossa vida. Seria impossível nós termos uma família se não fosse Deus nas nossas vidas. Nada foi por acaso. A Sara morava lá em Contagem, veio trabalhar aqui em Mateus Leme, na empresa que eu trabalhava. Nós nos conhecemos aqui, depois eu fui namorar em Contagem, eu morava em Mateus Leme. Então assim, não é por acaso, Deus faz as coisas já direcionada, de caso pensado. Deus sabe de tudo. Eu dei um exemplo meu, mas com certeza, todos, casais, podem ter certeza, é Deus trabalhando. Ah, mas e aquele casal que não deu certo? Opa, mas aí não foi Deus. A gente não pode colocar na conta de Deus as nossas falhas, os nossos erros. Deus nos dá o caminho, a direção, a oportunidade.
Agora, se a gente quer fazer algo errado, a responsabilidade já vira nossa no meio do caminho. Então a gente não pode transferir para Deus os nossos erros. Uma coisa é fato, Deus sabe de todas as coisas, Ele direciona todas as coisas. E só é possível ter o que você tem, o seu maior patrimônio, que inclusive é a sua família, é porque Ele te deu. É dele, não é nossa. E sabendo disso, a nossa responsabilidade ela é muito grande. E é por isso que eu pergunto, quem é Deus na sua vida? Quem é Deus para você? Como você tem enxergado Deus? Esse ser supremo, que tem dado tantas maravilhas, nós simplesmente cuidamos, nós simplesmente tomamos conta daquilo que é de Deus. E isso aumenta a nossa responsabilidade e muito. Porque conforme eu disse, se eu pegar aqui e pedir emprestado e levar para minha casa, eu preciso cuidar. Algo que não é meu. E agora você imagina as coisas de Deus. Quão grandiosas são as coisas de Deus. E olha a nossa responsabilidade aí. E muitas pessoas, infelizmente, não têm cuidado das coisas de Deus. Não têm cuidado das coisas de Deus. Nós fomos comprados pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito caro. Não tem como nem mensurar. Isso, de novo, aumenta a nossa responsabilidade. Nós somos propriedade de Deus. Assim como o versículo anterior aqui nos falou. Nós somos de Deus. E quanto vale uma vida? Quanto que vale a sua vida? Quanto que vale a minha vida? Tem preço? Tem como a gente falar que uma vida vale mais? Ou que uma vida vale menos? Ou que a minha custa X ou que a sua custa Y? Não. Aos olhos de Deus, todos nós temos os mesmos valores. A vida do bilionário não é melhor para Deus, ela não é melhor do que a do mendigo que está ali debaixo do viaduto. É por isso que nós temos que colaborar, é por isso que nós temos que pregar, é por isso que nós temos que levar a palavra de Deus, é por isso que nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra, que para Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Eu posso fazer, você pode fazer, mas Deus nunca fez e Deus nunca vai fazer. Nós, enquanto seres humanos, somos falhos, somos fracos. Em algum momento a gente erra mesmo. Infelizmente a gente erra. E é por isso que a gente precisa estar aqui alimentando o tempo inteiro. Para o quê? Para diminuir a nossa margem de erro. Porque se a gente não vem, se a gente não treina, a gente não vai ficar bom. É a mesma coisa você pegar lá o time de futebol. Se você colocar o pessoal para ficar em casa, encontrar uma vez por mês, ir lá e participar de um jogo, pode dar certo, mas a tendência de dar errado é muito grande. Por quê? Porque não treinou. É a mesma coisa quando a gente fala da palavra de Deus. Você consegue ir para a academia uma vez por semana e ficar forte? Você consegue ir para a academia uma vez por semana e ter saúde? Não. E por que a gente acha que a gente vai vir uma vez por semana na igreja e a gente está alimentado espiritualmente? Que a gente está firme, que a gente está forte, que a gente está sólido, que a gente consegue enfrentar qualquer batalha, qualquer dificuldade? Por que a gente acha isso? A gente não vai conseguir enfrentar as batalhas se a gente não mudar o nosso hábito de vida. A gente precisa mudar os nossos hábitos de vida. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha aqui. Nós vamos lendo os versículos e a nossa responsabilidade ela aumenta. O peso só aumenta. A palavra de Deus aqui em 1 Coríntios, estamos falando aquilo que a gente já está careca de saber. Mas a gente vem reforçar mais uma vez. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós.
Nós somos a casa do Espírito Santo de Deus. A nossa casa física, que Deus nos deu, nós vamos para ela daqui a pouquinho. O culto vai acabar e nós vamos para a nossa casa. Repousar, lanchar, jantar, deitar, dormir, para que amanhã tenhamos um bom dia. E essa casa, se você não quiser limpar ela amanhã, você pode terceirizar. Você pode pagar uma pessoa, a pessoa pode ir lá e limpar essa casa para você. Tem como você terceirizar essa limpeza. Se você quiser ficar 2, 3 dias sem limpar a sua casa, depois você contrata uma pessoa, ela vai lá, uma equipe. Beleza, tem como você fazer isso. E a casa do Espírito Santo? Você consegue terceirizar? A casa do Espírito Santo, que somos nós, dá para terceirizar? Não, não dá para terceirizar. A limpeza é minha responsabilidade. A faxina é a minha responsabilidade. Eu devo fazer a limpeza da minha casa. Eu não posso terceirizar para o meu irmão essa responsabilidade. Essa responsabilidade é minha. A responsabilidade de fazer uma faxina diária na minha vida, ela é minha. É eu que tenho que todos os dias observar quais são os maus hábitos que eu tenho, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas fragilidades, aonde que eu estou dando brecha para o inimigo, aonde que o inimigo pode potencializar alguma coisa dentro da minha vida. Essa responsabilidade é minha. E eu tenho que fazer essa reflexão todos os dias, eu tenho que analisar isso todos os dias, e todos os dias eu sou obrigado a fazer essa faxina na minha vida. Aquilo que não agrada a Deus, aquilo que vai abrir porta para o inimigo trabalhar na sua vida, eu sou obrigado a fazer uma faxina diária na minha vida. Você é obrigado a fazer uma faxina diária, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar na sua casa, numa casa limpa, porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita em corações sujos. Muitas das vezes a pessoa fala: nossa, mas isso não acontece, isso não sei o que. É claro, vive fazendo coisa errada, vive participando de coisa errada, e quer que o Espírito Santo de Deus ainda faça a obra. A casa está suja, vamos limpar, vamos fazer uma faxina. Voltando lá para a nossa casa física, eu duvido que alguém gosta de chegar em casa e ficar no meio da sujeira. Pelo contrário, tem aqueles que são até muito exigentes com limpeza. Tem mulheres na igreja que deve ter um monte. Às vezes o marido quer passar, não pode nem entrar dentro de casa. Não, estou limpando aqui agora, você não entra não. Agora você vai esperar eu limpar aqui primeiro. A gente preocupa demais, às vezes, com a limpeza física, mas esquece da limpeza espiritual. Às vezes nós estamos preocupados, cobrando demais o físico, mas o espiritual está sujo. O Espírito Santo de Deus está doido para habitar no nosso coração, e nada. Por quê? Sujeira. Sujeira. A gente não está preocupado com a faxina espiritual. A gente não está preocupado em limpar a nossa casa. Quem que é Deus para você? Quem é Deus para você? Salmos, capítulo 16, versículo 5. Salmos, capítulo 16, versículo 5. Amém? Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. Em Tu, ou Tu que garantes o meu futuro. Quem garante o seu futuro é Deus. Não tem como nós termos um futuro brilhante se a nossa vida não estiver em Deus. É impossível as coisas acontecerem
da forma que deveria acontecer, da forma que você sonha, da forma que você imagina, se não for Deus no controle de todas as coisas. É Deus que garante o nosso futuro. Quando você coloca nas mãos de Deus a sua vida, a sua família, os seus projetos, o seu trabalho, as pessoas que você ama, e quando você faz aquela faxina e começa a fazer a sua parte, Deus começa a trabalhar no seu futuro. Todos nós aqui sonhamos com um futuro abençoado. Todos nós aqui sonhamos em ter casa, família, conquistas. É o nosso dever, é a nossa obrigação. Porém, quem garante tudo isso para mim e para você é só Deus. Não vai ter outro caminho. A religião, ela não vai garantir. Muitas pessoas estão preocupadas com a placa da igreja, estão preocupados com o pastor X ou o pastor Y, mas o que vai garantir para você é Deus. O nosso foco, deve estar em Deus. Não adianta a gente ser religioso, a gente precisa buscar em Deus. E a palavra de Deus, ela segura, ela garante para mim e para você, há mais de 2000 anos, ela garante para mim e para você, e ela dá para mim e para você o direcionamento que a gente precisa. Tem mais de 2000 anos que a palavra de Deus está aí. Tem mais de 2000 anos que as pessoas estão seguindo. É o livro mais vendido no mundo, é a Bíblia Sagrada. Todos os dias pode entrar, é o que mais vende, é o que mais cura. E mesmo assim, pessoas ainda não entenderam qual o caminho deve ser seguido. Quem que é Deus para você? Nós não precisamos de inventar nada. Tem pessoas que estão inventando as coisas. Nós não precisamos de inventar nada. A palavra de Deus, ela já nos direciona, ela já nos guia. Está tudo pronto. É como se a gente fosse fazer um bolo e nós temos a receita ali. Se você seguir exatamente a receita, se você fizer tudo certinho, vai dar certo. Se você começar a inventar, vai dar errado. É a mesma coisa na palavra de Deus. Está aqui a Bíblia Sagrada, ela está nos direcionando. Conforme eu disse, tem mais de 2000 anos que está dando certo. E para que a gente quer inventar as coisas? Por que todos os dias, em vez da gente seguir o que é certo, seguir aquilo que Deus direciona, seguir aquilo que Deus nos pede, por que a gente desvia? Por que a gente não faz o que tem que ser feito? Por quê? Quem é Deus para você? Como que você tem tratado Deus? Mateus, capítulo 10, versículo 30. Até os cabelos da cabeça de vocês, Deus tem todos contados. Quem é esse Deus que nós servimos? É um Deus detalhista, é um Deus que preocupa com cada detalhe da nossa vida. O nosso Deus, Ele não faz nada pela metade. É um Deus que preocupa em fazer sempre o melhor. Você pensa uma coisa, você planeja uma coisa, o que acontece? Deus vai lá e faz muito melhor do que você imaginou. Deus vai lá e faz muito melhor do que se você sonhava. Começa a reparar nas minúcias de detalhes da sua vida. Porque às vezes eu estou falando aqui, a pessoa fala, mas eu não comprei nem minha casa própria. Mas eu não comprei meu carro, eu ainda não tenho o meu trabalho dos meus sonhos, eu ainda não consegui fazer minha faculdade, e ele está falando ali que Deus preocupa com os mínimos detalhes, preocupa, é claro que Ele preocupa,
Ele está plantando, Ele está direcionando, Ele está cuidando, Ele está colocando pessoas no seu caminho, para que você, lá na frente, possa ter uma estrutura, para ter o seu trabalho, para ter a sua casa, para ter a sua faculdade, para ter as suas oportunidades. Não vai adiantar nada Ele colocar algo na sua mão que você não consiga conduzir. Quantas pessoas despreparadas, você pega esse pessoal aí que ganha valores absurdos aí da noite por dia, passa 1 ano, 2, cadê? Não tem mais nada, por quê? Não estava nem preparado para administrar, e começa a fazer doideira, e começa a fazer loucura, e Deus não é assim. Deus é um Deus detalhista, Deus é um Deus que cuida dos detalhes, Deus é um Deus que Ele preocupa com tudo, que Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Eu e você não sabemos. E é por isso que a gente é assim, precipitado. É por isso que às vezes a gente toma decisões erradas. É por isso que às vezes a gente enfia, como diz os antigos, né, a mão na cumbuca, e perde uma série de oportunidades. Você planeja uma coisa, Deus te dá outra muito melhor. Basta você confiar e andar nos caminhos de Deus. Porque se você confiar, Deus vai te dar algo muito melhor do que aquilo que você sonha. Eu estou passando por problemas. Você está falando aí, mas eu estou com vários problemas. Eu estou passando por problemas. Aonde está Deus? Esse Deus aí que você está falando, aonde que Ele está? Eu te respondo. Ele está aonde Ele sempre esteve, no controle de tudo. Ele está aonde Ele sempre esteve, no controle de tudo. Deus sempre está no controle de tudo. Por mais que a gente às vezes fraqueje, por mais que às vezes a gente tome decisões erradas, Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle de nada. E Deus nunca vai perder o controle de nada. Às vezes você está passando por um momento complicado, um momento mais delicado. Às vezes você, o que é pior ainda, né? Já teve no alto e hoje por algum motivo você está no baixo. Porque quando você está no baixo, é mais fácil de você lidar com as dificuldades, com as diversidades. Mas quando você sobe e conhece algo melhor, e começa a perder aquilo por algum motivo, te dá aquele sentimento, meu Deus, cadê o meu Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Mas saiba, Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle de nada. Nós, com certeza, nós perdemos o controle das coisas com muita frequência, mas Deus não. Deus jamais. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Você confia no Deus que está sendo pregado aqui nessa noite? Você confia nesse Deus que nós estamos falando aqui nessa noite, que é um Deus de vitória, que é um Deus de glória, que é um Deus de conquistas, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus que é dono do ouro e da prata, que é um Deus que tem cuidado da sua casa, que tem cuidado da sua família, que embora em muitas das vezes você acha que você está sozinho, mas você nunca esteve sozinho. Você confia nesse Deus? Como está sendo o seu relacionamento com Deus? Quem que é Deus para você? Um remédio que você busca quando você não está bem? Você tem feito Deus de remédio? Quando você não está bem, você vai lá e toma um comprimido, a cabeça está doendo, parou de doer. É assim que você tem feito com Deus? Quando você não está bem, você vai lá e faz Deus de remédio e parou de doer, e daqui a pouco você não lembra mais que Deus existe? Quem que é Deus para você? Deus é alimento. Deus é alimento. Alimento diário. Deus é um alimento diário para mim e para você. Deus é misericórdia.
Deus é amor. Deus é tudo que eu e você precisamos. Deus é tudo que eu e você precisamos. Se você colocar Deus no controle de tudo, se você colocar Deus no controle da sua vida, você jamais você vai sentir falta de alguma coisa aqui nessa terra. Porque não adianta você ter tudo e não ter Deus. Você vai sentir um vazio tão grande que é a mesma coisa que você não tivesse nada. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Então é melhor você ter pouco com Deus do que muito sem Ele. Quem que é Deus para você? Essa é uma noite para que a gente possa refletir se de fato a gente tem sido grato àquilo que Deus confiou para nós, as responsabilidades que Deus tem delegado para mim e para você. Deus tem delegado responsabilidades grandes para você, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua família. Você já parou para pensar que dentro da sua família, vários de nós aqui somos a referência, que as pessoas estão esperando a gente tomar uma decisão, ou dar uma decisão, uma palavra, e que isso também tem sido uma responsabilidade que Deus tem colocado na nossa vida, e que às vezes a gente está dando as costas para as coisas simples de Deus, só que a gente quer as coisas grandes de Deus na nossa vida, mas o simples que Deus pede a gente para fazer, a gente não faz. Às vezes Deus tem te pedido para fazer algo muito simples e você não tem feito. Eu não vou fazer isso não. Eu nem sei se isso é de Deus. Eu não vou fazer isso não. Eu não gosto de fazer isso. Lá no trabalho, às vezes, escola, né? Tem muita questões de marketing, de mídia. Acaba postando muitas coisas de escola. Aí às vezes vem uma pessoa ou outra. Eu não gosto de tirar foto. Todo mundo tem seu direito. Tem muita coisa também que eu não gosto de fazer, né? E assim como vocês, tem muitas coisas que você não gosta de fazer. Só que tem coisas que a gente tem a opção de não fazer, porque a gente não gosta, e tem coisas que a gente não tem a opção de não fazer. A gente tem que fazer. Você entra num trabalho, se é um trabalho de marketing, se você precisa tirar foto, você vai falar que não pode tirar foto? Você vai falar que não pode aparecer num vídeo? Está errado, então você não deveria estar lá. Você deveria estar fazendo um outro trabalho. As mesmas coisas são as coisas de Deus. As coisas simples que Deus tem pedido para mim e para você fazer, quantas pessoas têm negligenciado as coisas de Deus? Às vezes Deus fala isso, você fica, não vou falar, não vou fazer, e não faz. E às vezes você vê a pessoa tomando decisões erradas, caminhos errados, por conta de falhas nossas, por coisas que eram responsabilidade nossas, e a gente não tomou decisão certa. As mínimas coisas que Deus tem pedido para mim e para você fazer, às vezes nós não estamos fazendo. Quem é Deus para você? Olha, vou dar um exemplo meu. Um vizinho meu, recente, me chamou, eu e a Sara, e falou assim: será que você me empresta tal coisa? Eu falei, é claro. Eu acho que ele achou que a gente ia falar que não emprestava e tal. Eu falei, não, empresto sim. Empresto? Claro que a gente empresta. Para que dia que é? Dia tal. Ok, tá tranquilo. E eu acho que ele nem acreditou. E depois ele perguntou de novo. Não, tá tranquilo. Nós vamos emprestar sim. O que aconteceu com essa pessoa? Eu não emprestei com essa intenção. Mas o que aconteceu com essa pessoa? Ela ficou com um sentimento de gratidão e dívida com minha família. Essa pessoa tenta retribuir isso de todos os jeitos, o tempo todo. Eu, graças a Deus, por enquanto eu não precisei da ajuda dela. Mas se eu precisar, não tenho dúvida, ela vai estar lá de braços abertos para poder me ajudar. Por quê? Porque na hora que eu pude, eu fiz.
Isso é só um exemplo. E muitas das vezes, a gente pode e a gente não faz. E é nisso que eu estou insistindo aqui nesse momento. As pequenas coisas que Deus tem pedido para mim e para você fazer, e nós não temos feito. Tira o meu vizinho e coloca Deus. Se a gente não faz as pequenas coisas, como que a gente quer que Deus tenha gratidão por nós? Como que a gente quer que Deus olhe para nós e fale assim, não, peraí, Ele tem feito tantas coisas boas lá na terra, tudo aquilo que eu tenho pedido para Ele, Ele tem feito. Eu peço Ele para pregar, Ele prega. Eu peço Ele para ir para o louvor, Ele vai. Eu peço Ele para evangelizar, Ele evangeliza. Eu peço Ele para ir para o Aviva Jovem, Ele vai. Peraí, você acha que Deus não olha, você acha que Deus não agrada das nossas boas atitudes aqui na terra? Assim como Ele desagrada das coisas erradas que a gente faz, as boas coisas que nós fazemos aqui nessa terra, agrada os olhos de Deus, agrada o coração de Deus. E a gente precisa ficar mais atento a essas pequenas coisas que Deus tem pedido para mim e para você, e que nós não estamos fazendo. Quem que é Deus para você? Quem é Deus para você? 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus, e os vencerão, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então nós sabemos da grandeza de Deus. Nós sabemos que nós servimos um Deus muito grande. E de novo eu trago essa responsabilidade para mim e para você. Se nós sabemos que a gente serve um Deus vitorioso, que é um Deus grande, que faz tudo por nós, e que nós cuidamos das coisas de Deus, o mínimo que a gente tem que fazer é a nossa parte. Que a gente possa reconhecer todos os dias da nossa vida, a cada manhã que a gente acordar, todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, que a gente possa reconhecer a misericórdia de Deus, o amor de Deus sobre as nossas vidas, e que a gente possa ser grato por tudo aquilo que Deus tem feito por nós, que nós possamos ser grato por esse amor e por essa confiança. Assim como eu falei, que às vezes a gente empresta algo nosso para uma pessoa, Deus tem emprestado para nós coisas grandes para nós cuidarmos. Os meus filhos são de Deus, eles estão emprestados para mim. A minha esposa é de Deus, ela está emprestada para mim. Eu sou grato a Deus por Ele confiar a mim tamanha responsabilidade. E eu me comprometo todos os dias da minha vida a fazer o melhor pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu me comprometo. Perante a igreja, perante Deus, eu me comprometo. E eu gostaria que vocês também se comprometessem perante a igreja, perante Deus. Esse tamanho dessa responsabilidade que Ele tem delegado para cada um de nós. Às vezes a gente não quer nos comprometer com nada. Eu não vou fazer isso não. Vou fazer isso só porque Ele está pedindo? Eu não tenho que fazer porque eu estou pedindo. Você tem que fazer porque você é grato a Deus. Você tem que fazer porque você reconhece que é Deus que está no controle de todas as coisas. Você tem que fazer porque você sabe, assim como eu, que se não fosse pela misericórdia dEle, nem aqui você estaria. É por isso que você tem que fazer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado todos os dias da nossa vida. Eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé nesse momento. Se o louvor quiser subir, fica à vontade, pode subir. Queria pedir ao pastor Adenilson que fizesse uma oração, mas que
nós, né, não é o pastor Denilson que vai fazer uma oração, é a igreja. Ele vai ser um instrumento usado por Deus aqui nesse momento. Mas que a igreja possa reconhecer nessa noite o tamanho aí da nossa responsabilidade e que a gente possa ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta palavra. Irmãos, diante de uma pergunta como